Olá, sétimo ano. Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Eu tô aqui ao vivo dos nossos estúdios, acompanhada de duas mulheres incríveis aqui ao meu lado. Mas antes de falar sobre elas, apresentá-las, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, baixa, de cabelos escovados também pretos, olhos também negros, uso óculos arredondado e hoje eu visto uma camisa azul e uma calça caramelo, amarelo, meio caramelo, amarelo, marrom. Eu não sei muito bem, marrom, a calça é marrom, tá certo? É, Comigo aqui na aula de hoje eu tenho a nossa intérprete de Libras, Késia. Késia vai fazer a tradução para Libras, tornando essa aula muito mais acessível. E eu também tenho a professora Camille Borba, que está aqui me acompanhando no chat. Então, se você aí em casa quer participar da aula, mandar o seu comentário, falar como é que foi o seu recesso, está voltando agora às aulas. Então, é muito bom sempre a gente voltar com um ânimo novo, né, professora Camille? E aí, me Exatamente. conte como se você já está conectada, se apresente para quem Com está em certeza. casa. Olá, lindezas, tudo bem? Olha, já estamos aqui novamente, assim, pós-recesso, nesse climinha gostoso, né? E aí, como vocês sabem, eu sou Camille Borba, estou aqui para ajudá-los no chat com qualquer dúvida, comentário, elogios, certo? Dúvidas, então não se acanhem. Usem o chat, é importante que a gente tenha essa troca, tá certo? Um beijo e eu vou aqui fazendo várias interferências ao longo da aula, viu? Beijo. Sim, o chat é importantíssimo, né? A comunicação primeira aí de vocês com a gente. Vocês sempre podem deixar comentários no YouTube, mas o chat é aquela possibilidade de comentar ao vivo, tá? A nossa aula de hoje é sobre um tema que eu gosto bastante, eu sou bem suspeita, que é conto e microconto. A professora Camille também gosta bastante, então somos duas pessoas aí Vamos suspeitas falar para falar bastante. de conto e microconto. Lembrando aí para você, lembrando não, né? Para quem que já viu, para quem ainda não viu, o que é um conto, tá? O conto é uma narrativa curta que se passa em um espaço restrito e num pequeno período de tempo. Seu objetivo principal é contar uma história que prenda o leitor e tenha um impacto sobre ele. Então, o conto ele vai pertencer à ordem do narrar. Então, é aquele texto que vai contar uma história. Assim como o romance, assim como a fábula, né? A gente tem outros gêneros textuais que também narram histórias. O conto vai ser essa história curta, essa história mais objetiva, que se passa em um curto espaço de tempo, que tem um espaço também muito curto, então eu tenho, muito curto não, muito pequeno. Então eu tenho às vezes um conto inteiro que se passa dentro de uma sala, ou no espaço de uma rua, ou sabe, em lugares micro, que é o que a gente chama, né? Enquanto que a narrativa vai ser num espaço maior, num período de tempo também maior. Então vamos pensar assim, um romance demora 3 meses para ser o tempo dentro do romance, né? Demora 3 meses para que a história seja contada. No conto, ela vai ser contada em algumas horas, em 20 minutos, né? A gente tem essa variabilidade com relação às características principais da narrativa. Para a gente poder entender melhor como é a estrutura do conto, eu trouxe um conto aqui para vocês, para a gente ler, tá? Começaremos nossa aula com um conto de Marina Colasanti, intitulado Uma Ideia Toda Azul. Esse conto, assim como essa obra, ela também está disponível lá na árvore do livro. Daqui para frente, daqui a pouquinho eu coloco o QR Code, salvo engano. Professora, só Diga. antes, lembrando que é muito importante que quando a gente estuda um gênero, a gente tente ler um gênero Sim. para que a gente consiga identificar ali dentro os elementos. Então, já que vamos falar de conto, mini conto, é importante que a gente parta É, do texto mesmo. isso, da ideia. É porque, assim, é muito facetado, né? As Isso. formas em que a gente pode abordar um texto. A gente pode ir para os significados, que é imprescindível, na verdade, o que é que eu entendo dessa história, quais são as inferências que eu posso fazer em cima daquilo que eu li. A gente tem uma abordagem que é linguística, então estruturas frasais, conjugações verbais, toda essa parte. Eu tenho a parte de coesão e coerência também, que é importante, e eu tenho o reconhecimento dessas características do gênero narrativo que a professora Camille estava falando. Então, quem é meu narrador? Quem são minhas personagens? Qual é o meu tempo? Qual é o meu Qual é espaço? o espaço, Qual o o tempo, o enredo? narrador, os Né? personagens, tudo Qual é o isso. conflito? Qual é o O clímax? clímax, o Tudo isso. desfecho. Então, eu trouxe o conto intitulado Uma Ideia Toda Azul.
da Marina. Vamos ler, tá? Um dia, o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. E tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder, entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele, toda azul. Primeiro a gente tem essa parte do fragmento do conto, né? A gente vai continuar lendo ele, mas é uma ideia que a gente não sabe muito bem definir o que é. Né? Porque quando a gente tem uma ideia, a gente primeiro classifica como boa ou ruim. Ah, eu tive uma ideia aqui, eu estou empolgada com essa ideia, né? Se fulano teve uma ideia ruim, a gente já faz logo esse julgamento. Mas a gente não julga as ideias com base nas cores, né? Pelo menos não a grosso modo, né? É porque, assim, geralmente a gente vai dar outros adjetivos, né? Adjetivos mais diretos, Isso. que vão indicar uma qualidade. E aqui ela traz toda linda ideia dele, todo azul. A que esse azul remete? Porque aqui é um uso metafórico, Isso. é um uso subjetivo. É azul por quê? Porque é calmante, é porque é suave, é porque é uma cor que ele gosta. A gente pode fazer todo um recorte de estudo de quais são os possíveis significados que a cor azul implica, né? Isso. Ela pode ser usada para quê? Para sonolência, para ansiedade. Qual é o significado dessa ideia azul? Mas aparentemente ele estava empolgado com a ideia, né? Porque é a primeira da vida dele. Inclusive pode ter sido azul por causa disso, Exatamente. Né? Ela foi a primeira ideia dele. Talvez até ela tenha escolhido, tenha colocado um adjetivo pouco usual para se caracterizar uma ideia, justamente para dar essa ideia de novidade. E única, É uma né? coisa tão nova e tão única na vida do rei que ela é azul. Pode ser que as outras ideias não fossem azuis, né? Outras cores, né? Vamos lá, vamos continuar o conto. Brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar, tateando a coroa e procurando a ideia, para perceber o perigo. Sozinha, no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria esse alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia, quem jamais saberia que já tinha dono? Então aqui a ideia é quase como uma personagem, né? Isso. Ela tem uma autonomia, assim, Uma personificação, né? uma personificação, e ao mesmo tempo ela representa para o rei uma alegria, porque ela é uma ideia azul e ele estava orgulhoso dessa ideia, ele estava feliz com essa ideia, mas também uma angústia, porque ele não queria perdê-la. E a partir do momento que ele reconhece que essa ideia é muito boa, ele fala, opa, é tão fácil roubarem uma ideia. E realmente é, né? Em dias de copyright, nem tanto. Em anos de copyright, nem tanto. Mas uma ideia não tem, quer dizer, tem dono, mas não é uma coisa que a gente roube e alguém consiga acusar, né, se não Isso. tiver provas. Então, ele ficou com medo de que alguém roubasse a ideia dele. Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo, esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu de seus aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao corredor da sala do tempo. Sala do tempo, ó, que legal. A sala do tempo é muito bonito, Corredor assim. das salas do tempo. Então a gente As tem imagens, né? E assim, a gente pensar, as ideias, elas são esquecidas com o tempo. Verdade. Então, às vezes, é isso, o Ele corredor deixou das no- salas do tempo. Ele deixou para que ela também não se perca, né? No tempo, No tempo. que é o corredor. Tá vendo? Ó, portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante, até chegar à sala do sono. Então vamos lá, o rei estava no corredor, que era o corredor das salas do tempo. E aí ele precisava escolher onde ele ia guardar a ideia azul dele. E ele decide guardar essa ideia azul na sala do sono. Ou seja, e tem muito isso da cor azul ser associada ao mundo mundo dos dos sonhos, sonhos. né? Aquilo que a gente só vive no imaginário. Será que dá para chamar um sonho de imaginação? Só existe em uma outra dimensão que não uma realidade não é palpável. Verdade. E é muito bonito que ele... É muito interessante que ele escolha a sala do sono, como se ele precisasse adormecer essa ideia, para que ela não se perca. Então, ó, fica aqui quietinha. Quando eu puder, a gente volta aqui e continua. Se eu fizesse isso, eu ia esquecer isso. Com certeza, porque quando eu tenho uma ideia, eu preciso anotar. Se eu não anotar, ela vai para a sala do sono automaticamente, assim. Mas periga eu não acordar.
Ó, então vamos lá. A gente sabe que o rei deixou a ideia azul na sala do sono, que fica no corredor do templo. Isso já tá ficando complexo, né? É. Abriu. Na sala acolchoada, aos pés do rei, afundavam a... Eita, calma. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. Olha, significa que era fofinho, né? O olhar se embaraçava em gases, costinhas e véus pendurados como teias. Na sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias o rei não teve mais, nem sentiu falta. Tão ocupado estava em governar. Então aqui o rei encontrou uma sala aparentemente muito confortável, que é a sala do sono, é a sala de repouso. Então é onde você tem esse escuro, né? O escuro sempre igual. Eu gosto assim, disso. elementos que remetem a isso, né? É esse A maciez, adormecer, né? adormecer. Que a maciez do chão, que é pode ser associada ao colchão, né? Porque a gente dorme em colchões. Então o sono é esse lugar macio onde a gente também repousa as nossas próprias ideias, as ideias que a gente tem todos os dias, né? E ele prendeu, né? Ele meio que ele trancou, na verdade, a ideia nesse quarto, colocou ela pendurada, a chave pendurada no pescoço e nunca mais pousou, né? E nunca mais voltou para esse quarto para consultar ou mexer nessa ideia. Então ele deixou que os anos passassem e o conto nos revela que o rei, na verdade, nem teve tempo para voltar para essa ideia. Por quê? Porque ele estava exercendo o seu reinado. Professora, não é muito interessante quando ela coloca que o rei não teve tempo para ter ideias porque estava governando? Então, como se governa sem ideias? Porque então, provavelmente, o rei era meramente simbólico ali. Sim, Ele provavelmente. apenas exercia essa função simbólica mesmo de ser um rei. Mas e as ideias do seu governo vinham de onde, já que ele mesmo não mais as tinha? Sim, verdade. E aí faz você questionar as decisões de rei, né? Porque mesmo que o rei seja simbólico, ou seja, exista todo um parlamento por trás dele para a governabilidade, decisões são feitas ao longo da vida, né? E para tomar decisões, às vezes a gente precisa partir de uma ideia, partir de uma construção mental que nos dê possibilidades. Se ele não teve mais ideias, a gente pensar como é que ele governou, como é que ele tomou decisões. Me faz pensar que ele funciona como um rei marionete. Isso. É uma coisa, é quase como uma forma metódica. Ser rei é tipo um relógio que vai tipo processando só as camadas, as partes. Eu sempre penso nos conselheiros reais, que devem. É bom, é prático você ter uma figura que não tem as próprias ideias e que você pode ir manipulando ali sem colocar a cara a tapa, né? Eu já estou indo assim, um outro nível de profundidade do conto. Em compensação, a gente pode pensar sobre o que é ser rei, Isso. porque ser rei é uma coisa que é herdada. Né? E você não necessariamente tem ali uma aptidão para governança ou uma habilidade prática de resolver problemas. Então, podia ser que o rei talvez não quisesse ter sido rei. Né? Essa não fosse a habilidade dele. E aí a gente consegue entender por que ele não tinha novas ideias. Talvez ele não tivesse tão empolgado com a vida do ofício que ele tinha que exercer. Não é que ele queria, né? Que ele tinha. E aí ele fala que não sentiu falta porque estava ocupado em governar. Então, o governar ocupava todo o tempo desse rei, né? E aí a gente percebe que a gente estava falando sobre tempo e espaço, que nesse conto especificamente, o espaço de tempo, porque ele tranca a ideia no começo do reinado, aí reina, né? Governa, e depois, spoiler, volta para ela? Será? Vamos descobrir, ó. Envelhecia sem perceber. Opa, a gente já tem aqui uma marcação de tempo e de um tempo longo. Isso. Perceba que ele não falou 20 anos depois, 30 anos depois. Não. Falou, ó, envelhecia. Então, aí eu já tenho uma marcação do tempo. Envelhecia sem perceber. Diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar.
e o liberaram do manto. A aposentadoria veio para o rei. Não, e veja como ela usa, né? Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Sim. E aqui a gente tem essa governança como um fardo. Um fardo. Como um papel que ele precisou exercer, até mesmo automaticamente. Por isso, talvez ele não tivesse mais ideias. Isso, O que único é o que a momento gente que ele se desconfiava. permitiu, né, ter aquela ideia, e aí a gente entende porque que ele ficou tão com medo que lhe roubassem a ideia. Eu gosto da ideia do fato de que ela fala que os espelhos mentiam, a verdade, porque ele não se sentia envelhecendo. Ele não se via, ele estava Ele não se mentindo até via. mesmo para ele, né? Então, o envelhecimento do rei, ele só é percebido porque os ministros dizem, olha, você pode se aposentar agora. E, na verdade, rei nem tem aposentadoria, né? Ele já foi privilegiado o suficiente de poder deixar de exercer o reinado. Porque normalmente é vitalício, né? E a gente tem a continuação do conto. Posta a coroa sobre a almofada, então o rei depois colocou a coroa que estava na cabeça na almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Opa! Agora eu posso viver a minha ideia, agora eu posso posso voltar a viver brincar a com a minha minha ideia. ideia. Então ele vai consultar essa ideia azul que ele deixou lá na sala do sono, né? Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora. Isso é muito bonito também, porque é toda uma vida vivida que distancia. Isso. E lembrando que a sala do sono está no corredor do tempo. Então, a partir do momento em que eu entro na sala do sono, eu tenho todo o tempo do lado de fora. O tempo correndo do lado de fora. No corredor que corre. Isso. Tá vendo? O tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas duas últimas lágrimas. Muito bonito isso também. Muito bonito, né? As que tinha guardado para a maior tristeza. É muito bonito isso. Ele guardou as duas últimas lágrimas e essa foi a maior tristeza. Veja, ele não queria mais brincar. Então, talvez o conto tenha começado quando o rei era realmente muito jovem. Muito jovem. Que o brincar ainda era interessante. Ou seja, ele assumiu o trono ainda criança. Ainda muito jovem. E agora ele não sabe mais brincar. Ele guardou. É tipo, ele esperou tanto para viver aquilo que agora não há mais um propósito para viver aquilo. Isso. É quando... Tem muita gente que diz assim que não viveu a infância, né? Eu não vivi a infância, eu não brinquei. A gente fica adulto muito rápido, então às vezes tem gente que não curte a adolescência também. Aí você fala que cresce um adulto querendo ser adolescente. Eu acho que é muito essa ideia de viver as fases da vida quando elas precisam ser vividas, né, no momento certo. E não guardar para se deixar viver a posteriori, né? Porque pode ser que, não é que você não vá viver, é que talvez perca a graça. É que talvez não faça mais tanto sentido. É que você tenha perdido, de fato, o time. Isso. Né? O que fazer com ela? Perceba que agora o rei tem muitas dúvidas sobre o que fazer com essa ideia, porque para ele ela já não faz tanto sentido como fizera outrora. Eu tô bem machadiana, né? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado à beira da cama, o rei chorou as suas duas últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. A maior tristeza é perceber que agora a ideia que ele tinha tido tanto preciosismo em guardar, já não lhe era mais sentido nesse contexto dele agora. Já não lhe era mais suficiente, né? Talvez agora ele esteja mais habilitado a governar do que a ter ideias, né? Já estava mais acostumado a isso. Depois baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. Então, nesse momento aqui, o rei abandona a ideia. Né? Uma ideia que ele passou anos guardando, anos tendo cuidado, se motivando. E agora, como não faz mais sentido, eu posso trancar. E a gente não sabe nem o que é que ele fez com a chave, né? E o que a gente pode entender do conto? Muita coisa, né? A gente já foi entendendo muita coisa do conto. Acho que, inclusive, mais do que eu coloquei aqui, de interpretação. O rei havia tido uma ideia aparentemente muito boa, quando jovem, por entender que ela era preciosa. Ele a escondeu de todos e de si mesmo. Quando se aposentou e já não possuía as obrigações do trabalho, o rei foi em busca da ideia, mas ela já não lhe parecia tão boa quanto na juventude. Então, esse é não sei se moral, mas um enredo do nosso conto. E faz a gente pensar muito sobre várias coisas, como a gente estava falando aqui, né? Sobre a construção narrativa, inclusive. Porque você tem todo esse
salto temporal sem ser jogado assim. Sem dizer, ó, passaram-se 5 anos. A gente não tem, a gente tem sutilezas narrativas. Não é um tempo dito diretamente. E aí combina também com o estilo narrativo da autora, Isso. de usar uma linguagem ainda mais metafórica, né? A gente falou muito do tempo, e aí pensando sobre o espaço agora. A gente tem o palácio, que é onde se espera-se que um rei esteja. A gente tem o corredor desse palácio, que é o corredor do tempo, por onde o tempo corre. E a gente também tem salas, as salas do tempo. E uma dessas salas do tempo é a sala do sono, em que o tempo não é muito bem definido, né? Quanto tempo dura um sonho? Isso. Né? A gente não sabe. Às vezes a gente sonha a noite toda, às vezes a gente tem 3 sonhos numa noite, às vezes a gente só tem um que quando tá perto de acordar, a gente sonha. Então, quanto tempo dura um sonho? A gente não sabe. E aí, no caso do rei, o tempo do sonho dele não durou a vida toda, porque ele não conseguiu aí realizar essa ideia, tá? Algumas coisas não podem esperar para serem vividas ou usadas. O tempo muda a mente da gente e o que parece bom, em outro momento pode não nos agradar. Não dá para esperar para viver. Engraçado que em nenhum momento o conto nos revela qual era a ideia. Porque ela não era materializável. Ela era azul. Ela era azul e ela é mais uma sensação do que necessariamente a feitura de algo. Professora, agora eu pensei, a gente poderia pensar, na verdade, em que ele trancou nos corredores do tempo como a memória. Também. Como uma metáfora para a memória, para o pensamento, para a Também. cabeça. E aí ele foi lá consultar, só que aí ele já não lembrava Quando ele mais. finalmente pôde ter tempo, talvez, de aproveitar a ideia que ele teve, É, ele já não fazia mais sentido. uma metáfora para o esquecimento, né? Também. Porque, olha, ele tá com os cabelos todos brancos, significa que ele tá na velhice. E aí, querendo ou não, né, é uma fase em que a gente vai, talvez, não conseguindo mais lembrar de tudo, lembrar de todos os detalhes, há umas falhas no pensamento. Claro que isso pode ocorrer quando jovem também, né? Mas a gente vai, como a gente já viveu bastante coisa, a gente vai esquecendo de alguma delas, né? E aí talvez a memória dele já não chegasse mais na ideia, né? Relembrando. E agora a gente vai para microconto, que eu não sei nem se vai dar tempo da gente esmiuçar tanto. Que é um microconto só para dar uma introduçãozinha. Certo. E aí a gente deixa eu acho. os exemplos para outra aula. Ou Ó, a gente sempre pode voltar também para o conto, porque eu acho que realmente ele tem uma quantidade de como a gente camadas. já falou bastante do conto, acho que a gente pode entrar em microconto. A gente É isso aí. vai conversando. Ó, o microconto é um texto narrativo ainda mais curto do que o conto. A gente lê o conto inteiro da Ideia Azul. E a gente percebe que a gente consegue consumir esse conto em muito pouco espaço de tempo, né? O microconto vai ser ainda mais curto do que o conto. Ele é quase ainda mais imediato. Ele ainda ainda mais imediato. instantâneo. A gente pode, inclusive, pular algumas coisas do coisa e ir para um exemplo, né? Porque aí fica bem. Pronto, ótimo. Ó, no miniconto, muito mais importante que escrever é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de entender a história por trás do pouco que foi escrito. O miniconto é um conto de extensão mínima e, portanto, mesmo microscópico, deve conter ação, personagem, cenário, mesmo implícito. Não é porque a estrutura é quase frasal. Às vezes a gente tem microcontos assim que são apenas Uma frase, duas uma frases. frase, às vezes 2 palavras, às vezes, né, uma oração um pouco mais extensa, mas não tem nem comparação com o conto e com a narrativa, com o romance, tá? É muito curtinho pra gente consumir. Mas isso não significa que porque ele é curto, ele tenha um valor semântico menor, um Pelo poder contrário. menor de narrativa, né? Pelo contrário, ele só é mais sintético. E ele vai trabalhar muito com o não dito. Então, o leitor ele precisa ler o que está escrito e também preencher as lacunas do não dito, né? Eu acho muito mais difícil. É para produzir. Eu acho bem difícil produzir o microconto, porque no conto você tem margem para colocar em palavras o que você está pensando, né? Qual é o mundo ficcional que está sendo criado ali. No microconto, talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa para poder contar outra. E essa seleção do que contar É muito significativo. bastante. É um teste de qualidade para autor.
Se conseguir, eu ganho um selinho, assim, de aprovação. Ó, eu trouxe um microconto chamado Leitor, titulado Leitor, desse livrinho aqui, que tá em rosinha, vermelho, na tela. Chama Papum Microcontos, de Adriano Salvi. O microconto, se chama Leitor, que é o título, e eu vou ler o microconto para vocês. Da primeira à última página, uma história de amor. Simples, nada difícil. A gente tem aí uma linha, que é porque eu botei em duas, né? Mas é uma linha só. E aí, da primeira à última página, uma história de amor. Que amor é esse? Que história de amor é essa? É a história de quando a gente tá lendo? Mas aí é isso, não necessariamente importa você fixar os contextos todos. Sim. A gente sabe só que da primeira à última página você tem uma história de amor do leitor com um livro, uma história de amor no romance que ele está lendo. Isso. E a gente tem esse campo, é como se a síntese dos signos, né, da quantidade de palavra, da extensão ampliasse a possibilidade de significados, de sentidos, de interpretações. Isso. Aí, existe uma história de amor dentro do romance e existe a história de amor do leitor para com essa história. E existe uma história de amor do leitor para com a literatura. E que ser leitor é isso, apaixonar-se da primeira à última página. Exatamente. E aí é um amor desenvolvido, né? E um amor que nunca te abandona, tá? Jamais. Pelo contrário, é plural. Tem diversas possibilidades. Esse microconto busca explorar a relação dos leitores com a literatura de forma geral. O amor presenciado pelo leitor é além daquele performado nas páginas do livro, como a professora Camille estava falando, explicando pra gente, pelas personagens, mas também o amor que o leitor performa pelo texto em si, pelo ato de ler. E esse é um tipo de amor que a gente não percebe que está chegando, viu? Como, né? Como inspirado na minha própria vida, inspirado na vida da professora Camille também. A gente não percebe que está se apaixonando pela literatura, quando vê, já está refém. Quando vê, a gente já está lendo 900 páginas de um dia para o outro, virando a madrugada, porque a gente precisa ler da primeira à última página. Isso, e é sempre uma história de amor. Mesmo que a história não seja. Mesmo que a história não seja, e mesmo que a gente não goste da história. É isso, professora Camille, nossa aula está acabando. Ah, não. Foi amável. Foi amável. Se despeça aí da galerinha de casa. Ai, gente, como sempre, é um prazer estar aqui. Vocês sabem, eu espero que vocês tenham gostado. E é importante que a gente também aproveite essas aulas em que não há tanta gramática, mas há uma riqueza de texto, de possibilidades interpretativas e de estrutura. Então, se vocês gostaram, vão na árvore, procurem esses livros. Os mini-contos são muito curtinhos, os contos são um ótimo gênero para que a gente comece. Sim. Porque são pouco extensos, tá? Então façam isso aí. Sejamos todos leitores apaixonados. Um beijo, até a próxima, viu? Tá vendo que conselho amável, adorável. É isso, minha gente. Faço das palavras da professora Camille as minhas próprias. Eu acho que a gente precisa começar a passos curtos até chegar aos passos longos, tá certo? Que são as narrativas maiores. Eu me despeço por aqui. Um cheiro e até a próxima aula.